Eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente está aqui para conversar agora sobre o Poder Legislativo. Exatamente. A nossa aula número 19 do curso de Constitucional aqui do LAC vai falar agora sobre o Legislativo, especificamente sobre o Congresso Nacional. Algumas características importantes que a gente vai observar no artigo 44 até o 47 da Constituição. Vamos falar da estrutura do Congresso Nacional. Então vamos lá. Olha só que interessante. Dentro da estrutura Poder Legislativo na Constituição, a gente estuda sobre o Congresso Nacional, sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Senado e sobre o processo legislativo. Você pode organizar seu estudo em 4 partes sobre o processo legislativo: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado e processo legislativo. Essas 4 partes a gente vai analisar com absoluta tranquilidade aqui nas aulas e fechar o Poder Legislativo com chave de ouro. E no finalzinho ainda vai dar uma estudada no Tribunal de Contas, tá bom? A primeira parte do nosso estudo então é o Congresso Nacional. Lá no artigo 44 da Constituição prevê que o Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Mas olha só que interessante, quando ele fala que o Poder Legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, ele está se referindo à União, né? Ao Poder Legislativo Federal e não ao Poder Legislativo estadual ou municipal ou distrital. Nos estados, a gente bem sabe que o Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, no município pela Câmara dos Vereadores. E lá no Distrito Federal, ele é exercido pela Câmara Legislativa, que é uma mistura de Assembleia Legislativa com Câmara de Vereadores. Na União, quem exerce o Poder Legislativo é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. É o que a gente chama de Câmara Alta e Câmara Baixa. Câmara Baixa, Câmara dos Deputados. Câmara Alta, Senado. É um sistema conhecido como bicameral. O sistema bicameral, trata-se do legislativo bicameral, ele é uma estrutura exclusiva no Brasil da União. Nós não temos a possibilidade de ter um bicameralismo nos estados ou um bicameralismo nos municípios. Nos municípios é impossível, né? Nos estados também é complicado. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil, olha só que interessante, né? Uma justificativa para você entender por que não tem bicameralismo nos estados. Vamos pensar o seguinte, isso aqui é o Brasil, né? E aí a gente tem aqui os estados membros, unidades da federação. Cada estado membro desse possui 3 representantes, que são os senadores. E aqui, ó, em cada estado você tem uma população. Na verdade, você tem uma população. E eu ia falar povo, mas não é povo, porque povo se refere ao país inteiro. Então você tem uma população. Essa população, ela é representada por deputados. O Estado não tem como apresentar um sistema bicameral, porque eu não teria a menor condição de ter representantes de municípios. Os municípios não têm representantes na esfera estadual e muito menos na esfera federal. Os municípios não são representados. Esse é um dos grandes questionamentos feitos pelo professor José Afonso da Silva, quando as pessoas falam que os municípios são entidades da federação. Os estados têm representante no plano nacional, os municípios não. Então, o bicameralismo ele é exclusividade para o legislativo federal, não tem para o legislativo estadual, muito menos para o municipal. Esse bicameralismo prevê a existência da Câmara dos Deputados e do Senado. A Câmara dos Deputados é chamada de Câmara Baixa, o Senado é chamado de Câmara Alta. O Senado também pode ser chamado de Câmara dos Lordes e a Câmara dos Deputados pode ser chamada de Câmara dos Comuns. Trata-se de legislativo bicameral, 2 câmaras, estrutura de origem inglesa.
Ó, cuidado com isso aqui. O bicameralismo tem origem na Inglaterra. Ele nasce lá na Inglaterra. Mas o federalismo adotado no Brasil é o federalismo norte-americano, que é um pouco diferente do federalismo inglês, mais moderno, digamos assim. O bicameralismo adotado no Brasil é o bicameralismo americano, não é o inglês. Tipos de bicameralismo: aristocrático e o federativo. O aristocrático é o inglês, Câmara Alta, Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns e Câmara Baixa, né? Ao passo que o bicameralismo federativo, que é o dos Estados Unidos, você tem, em 1787, a adoção desse bicameralismo lá, composto pela Câmara dos Representantes da Nação, que seria a Câmara Baixa, e pelo Senado, que também é Câmara Alta. Mas lá existe uma composição diferente do acesso ao cargo e da forma de representação, diferente da inglesa, tá? Da inglesa. O bicameralismo vigora para a União, como a gente já tinha visto. O legislativo dos estados e municípios é unicameral. O Congresso Nacional não é uma terceira casa legislativa. O Congresso Nacional é a soma de Câmara e Senado. Então eu posso pensar em Congresso Nacional com esse esquema. Senado mais Câmara, eu tenho aquilo lá. É uma equação matemática, né? O Congresso Nacional é a soma, é o resultado da soma, melhor, é a soma do Senado e da Câmara dos Deputados. As atividades do Legislativo são desenvolvidas em legislaturas. Grave essa informação, ela é muito importante. Legislaturas é o tempo de trabalho do legislador, tá? Ela tem 4 anos, olha só. O artigo 44, parágrafo único, dispõe o seguinte: cada legislatura terá duração de 4 anos. Então nós temos aqui uma legislatura. 4 anos. Dentro desses 4 anos, nós temos um mandato de deputados federais, por exemplo, que dura também 4 anos. Mas aí, isso aqui é para deputado, né? Mas aí, a gente tem o senador. E o mandato do senador é de 8 anos. Então o senador fica 2 legislaturas. Ele fica 2 legislaturas. Esse tempo de 4 anos, que equivale a uma legislatura, é a medida, é a unidade de medida utilizada para contar o tempo de trabalho dos deputados e senadores. Então eu não vou falar, a Câmara dos Deputados tem mais de 100 anos prestados, tem mais de 120 anos prestados. Não, a Câmara dos Deputados tem 40 legislaturas. É essa a ideia. E dentro de uma legislatura você exerce as atividades. Por exemplo, uma legislatura tem 4 anos, então ela terá 4 sessões legislativas. Uma CPI não pode ultrapassar uma legislatura. Uma CPI não pode ultrapassar uma legislatura. Uma CPI, por exemplo, ela dura no máximo 4 anos. Ela não pode ir para outra legislatura. É proibido. Legislatura é diferente de mandato. Ah, mas o deputado tem mandato de 4 anos, cabeça. Tudo bem, tem mandato de 4 anos, é uma coincidência. Mas o senador não. Não confunda legislatura e mandato. São coisas diferentes.
E quando cai em prova, muita gente erra. Por quê? Porque não quis assimilar essa diferença. E são conceitos bobos, conceitos básicos, né? E aí você perde uma questão de prova que o seu concorrente vai acertar? Não, aí não tá legal, né? Aí não tá nem um pouco legal. Então vamos lá. Vamos estudar um pouquinho mais do Congresso Nacional, entender um pouquinho de como ele funciona. Ó, mandato de um deputado é de 4 anos, equivale a uma legislatura. O mandato do senador é de 8 anos, equivale a 2 legislaturas. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, né? O Senado são representantes dos estados e do Distrito Federal, como eu tinha explicado anteriormente. E olha só, o total de deputados é definido por lei complementar, que é a Lei Complementar 78 de 93. E a Constituição exige um mínimo de 8 deputados federais para cada estado e um máximo de 70 deputados federais para cada estado. Territórios elegerão 4 deputados. Esse é um número fixo. Se no Brasil nós tivéssemos território, então o que ia rolar aqui? Cada território teria um número fixo de 4 deputados. Isso é uma exceção à regra principal do mínimo de 8 deputados e máximo de 70 deputados. Quando você estiver fazendo prova, lembre-se do seguinte: número de deputados, 8, mínimo, máximo, 70. É só isso? Não. Existe uma possibilidade especial que é para territórios, que eles têm 4 deputados. O artigo 46 da Constituição Federal prevê que o Senado compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário simples. Ó, a diferença importante aqui. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital são eleitos pelo sistema proporcional. Agora, o senador é eleito pelo sistema majoritário simples. Cada senador será eleito com 2 suplentes, são os 2 brincos, né? Um de cada orelha. Cada unidade federada elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos e a renovação do Senado ocorre a cada 4 anos. Embora o mandato seja de 8, eu tenho eleições para o Senado a cada 8 anos, alternadamente de 1/3 e 2/3. Como é que funciona isso? Vamos lá. Sistema proporcional. O sistema proporcional leva em conta o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. Isso aqui vira uma conta e eu tenho lá o número de votos mínimos que eu preciso para ser eleito deputado. O sistema majoritário, ele tem de 2 tipos: o de 2 turnos e o simples. O de 2 turnos é só para chefe do executivo, prefeito, governador e presidente da República. Prefeito só nas capitais de estado e nas cidades do interior com mais de 200 mil eleitores. Simples é a maioria simples. Quem fizer mais voto foi eleito. Os senadores, esse majoritário simples, ele é aplicado para senadores e prefeitos de cidades do interior com menos de 200 mil eleitores.
Belezinha? Sussa, tranquilos? Meu amigão, bonitona, isso aqui vocês têm que gravar. Isso aqui é beabá do direito constitucional, é só uma revisãozinha da parte de eleição e algumas dicas importantes a respeito de como são eleitos os deputados e os senadores, tá? Aí o senador, que é eleito pelo sistema majoritário simples, quem fizer mais voto leva, ele é eleito para um mandato de 8 anos. Mas você já deve ter percebido que a cada 4 anos tem eleição para o Senado. Então olha só. Cada estado tem direito a 3 senadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.